Então, pessoal, agora nós vamos começar a nos aprofundar nas aulas de strings. Como já foi mencionado, uma string é um conjunto de caracteres, e eles podem ser declarados tanto utilizando aspas simples, quanto utilizando aspas duplas. Aspas duplas e simples. Olá, mundo. Nestes dois casos, nós vamos ter strings, e não importa muito o que está escrito dentro das aspas. Tudo que estiver entre aspas vai ser considerado como uma string, seja uma letra, um número ou algum caractere especial. E se nós quisermos fazer uma citação, por exemplo, nós vamos utilizar uma string que é alguém mencionando alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar fulano disse, aí nós vamos pegar aspas simples dentro das aspas duplas. Fulano disse, etc. E agora, se nós formos fazer um print, print exemplo, opa, fulano disse, etc. Essa citação vai aparecer entre aspas quando você fizer o print, né, desta string. E se você utilizar aspas duplas dentro das aspas duplas, né, não vai funcionar porque a primeira aspa dupla que você utilizar, o Python vai reconhecer como se você estivesse encerrando aquela string, né? Então, se você estiver escrevendo uma coisa depois, ele não vai saber que aquilo seria a citação em si. Então, o correto é você escrever assim ou o inverso, né? Simples por fora e com as duplas na citação. Falando disso, etc., vai sair com aspas duplas. Pronto. Nós também podemos declarar uma string utilizando as docstrings, né? Que são aquelas aspas triplas. E dessa forma, nós podemos criar strings que são bem maiores do que as que nós utilizamos, né? Porque utilizando aspas duplas ou simples, você só consegue criar uma string na mesma linha, né? Se você utilizar as aspas triplas, você pode criar strings que se prolongam por várias linhas consecutivas. A, B, C, D, E. 3. Só 3 aspas. Fizermos um print. O case importa, né? Quando você vai realizar o print e fazer alguma função em Python, você tem que deixar as letras minúsculas, né? Como nós percebemos, tentamos fazer o print utilizando as letras maiúsculas e não funcionou. E aqui nós vamos ter uma string em várias linhas diferentes, várias linhas separadas. Uma string, como eu mencionei, ela é uma lista de caracteres. E por ser uma lista, ela vai possuir índice e tamanho. Por exemplo, Hello World, se nós formos ver o tamanho dela utilizando len, Hello World, len of x, né, que é a variável. Vamos criar uma variável, né? E a essa variável tamanho nós vamos pegar o valor do comprimento da string x e realizarmos um print tamanho, nós vamos ter o tamanho dessa string, né? Que é 12. O mesmo vale para docstring. Se nós pegarmos, ao invés de ser x, docstring, nós vamos ter o tamanho da docstring, que é 10. Por que 10? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 barra N, né? Que está separando, que é esse espaço, né? Quando você pula de uma linha para outra, existe um barra N, que é isso aqui. O pom, pom, pom.
Temos também o índice. Se nós quisermos pegar algum caractere específico, nós vamos precisar utilizar o índice dele. Os índices começam com zero, então o primeiro caractere vai ser o zero. Se nós pegarmos aqui índice igual x, abre colchetes, zero, vai ser o primeiro caractere. Realizarmos o print do índice, vai sair o H. E se nós pegarmos o último, né, que no caso seria o 12, x12, e fazermos o índice, não vai funcionar, né, porque está fora do alcance dessa string. A string ela tem comprimento 12, ou seja, ela tem 12 caracteres, mas não vai de 0 até 12. Se começasse no 0 e fosse até o 12, seriam 13. Ou seja, ela começa no 0 e vai até o 11. Então, se nós quisermos o último caractere, nós temos que pegar o índice 11, o 11º. E dessa forma, o D, que é o último. Também podemos utilizar algo chamado slice, que é um intervalo de índices. Se nós quisermos não pegar apenas um caractere, mas alguns caracteres que estão em sequência, por exemplo, aqui em Olá Mundo, se nós quisermos pegar os primeiros 3 caracteres, né, os caracteres de Olá, nós vamos pegar um slice igual y, indo de 0, né, que é o primeiro, até o último índice que você colocar, você tem que colocar 2 pontos, né, separando o primeiro do último índice, só que o último índice não vai ser incluído. Ou seja, se você quiser pegar o último índice, você vai ter que pegar um a mais. Queremos os 3 primeiros, nós vamos pegar do 0 até o 3, que aí vai ser o 0, 1 e o 2, são os 3 primeiros. Realizarmos o print slice. Olá. Também podemos fazer sem utilizar o primeiro e o último índice. E o que vai acontecer? Se não utilizarmos o primeiro índice, né, nós vamos pegar todos os valores começando do início. Né? Só pegarmos 2 pontos indo até o 3. Ser todos os valores até o 3. Dessa forma não vai mudar, vai continuar sendo olá. Mas e se nós pegarmos, por exemplo, começando no primeiro, que aí não vai incluir o O, e formos até o final, né, sem incluir o último, sem incluir qual seria o último índice, vai pegar todos os índices começando do 1 e indo até o final da string. Ou seja, olá mundo sem incluir o O. Lá mundo. Outra coisa que nós podemos fazer é também utilizar o slice, só que com valores negativos, né? Dessa forma nós vamos inverter a ordem. Ao invés de começar a contar do zero, nós vamos começar a contar do último algarismo, do último caractere, sendo o menos 1. Ou seja, o D seria o menos 1, o L seria o menos 2, o R seria o menos 3, e assim até o início. E aí nós teríamos que fazer, começando do... Seria na mesma ordem, o primeiro valor até o último. Só que o primeiro valor seria um valor negativo maior, ou seja, pegar um exemplo, alterar aqui, indo de menos 5 até menos 2. Vamos pegar do x, né? Ó, vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vai começar do w e vai até o final, mas não vai incluir o último, né? Não vai incluir o menos 2, que seria o L. Vai ser só WOR. E podemos fazer a mesma coisa, né? Que é não utilizar o primeiro nem o último, não especificar o primeiro nem o último. Se não especificarmos o último, né, vai até o final. Se não especificarmos o word, não especificarmos o primeiro, vai do começo até o fim.
até o último valor especificado, né? E se nós não especificarmos nem o primeiro nem o último, o que acontece é que nós vamos ter a string inteira. Algumas funções que nós podemos utilizar quando formos trabalhar com as strings são o for e o in. O for, ele vai rodar todos os caracteres da string, um por um, né? Por exemplo, nós temos a hello world, vamos pegar for algum valor, né? Nós temos que pegar uma variável, dar um nome. Por exemplo, for, vamos pegar um x minúsculo in x maiúsculo. O que significa esse in? Esse for é para todo x minúsculo em x maiúsculo, ou seja, para cada caractere nessa string, vai rodar um caractere de cada vez, nós queremos um print desse caractere. Ou seja, vai printar um caractere de cada vez. Aqui. Conseguimos ver, nós vamos ter Hello World sendo printado um caractere de cada vez. É o que está acontecendo aqui. In é para você pegar os valores de x e o for é para você fazer isso, para você girar dentro dos valores de x. Isso aqui também serve para listas e qualquer conjunto de valores. Também podemos utilizar o in se nós quisermos saber se tem algum caractere ou algum slice, né, alguma intervalo de caracteres específico dentro dessa string, né? E aí nós vamos utilizar o if, né? If word. Se word em x, se nós tivermos essa string dentro dessa string, vamos printar true. E isso é verdade, né? O word está dentro da string x. Então, se nós utilizarmos essa função, vamos printar um true aqui no final. E essas são as funções mais básicas que nós podemos fazer utilizando as strings, né? O for e o in. For para rodar e o in para você saber se tem algum valor dentro daquela string, né?